A paz do Senhor Jesus, vamos para mais um dia do nosso devocional, que se encontra no Evangelho de João, capítulo de número 8, versículos 10 e 11, que diz: E endireitando-se Jesus, e não vendo a ninguém, além da mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E disse ela: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. Estamos diante de um estudo onde nós vamos ver aqui, a misericórdia do nosso Senhor Jesus para com uma mulher. O relato, ele vai mostrar Jesus exercendo misericórdia por uma pecadora, algo que é uma ênfase nos evangelhos, principalmente no de João. A lei, mandava, a lei de Moisés, como ele diz no versículo 5, a lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas, assim dizia, os fariseus. Então, eles estavam dizendo apenas meia verdade, porque a lei também, ela preceituava que o homem pego em adultério fosse apedrejado. Mas eles pouparam o homem, então não era só a mulher ali que seria apedrejada, segundo a lei de Moisés. Isso está lá em Levítico, capítulo 20, versículo 10. Mas o homem também, mas o que foi levado e colocado diante do Senhor foi a mulher. E a intenção daqueles homens era pegar Jesus em alguma situação fora da lei, para que assim eles pudessem, acusar o Senhor Jesus, pudessem achar um motivo para poder prender Jesus, e crucificá-lo. Então, nós vamos ver que a lei, quando eles falam que a lei de Moisés mandou, não era somente para a mulher, mas era para o homem também. Então, os dois deveriam estar ali. E Jesus, mediante aquilo, ele vai chegar e vai dizer: aquele que está sem pecado, aquele de vós que está sem pecado, que atire a primeira pedra, que apedreje a mulher. Então, Jesus os colocou em uma situação mais difícil do que o que foi colocado. Era fato que aquela mulher era pecadora, mas e quanto a eles? Seriam mais justos? Então estariam em uma posição de mérito diante de Deus? Ou eram também meros pecadores ansiosos em ver outro pecador morrer? Então Cristo os levou a uma autorreflexão, onde os acusadores daquela mulher perceberam que eram tão pecadores quanto ela. E da mesma forma, tão carentes da graça e da misericórdia de Deus. Então, o resultado deste peso na consciência foi que Jesus não precisou se opor à lei para fazer com que aquelas pessoas não o apedrejassem. Então, aqueles que estavam querendo que essa mulher fosse apedrejado, o Senhor ali, o levou a uma autorreflexão de ver que todos são pecadores, como todos nós somos pecadores. Muitas das vezes é muito mais fácil condenar, muito mais fácil julgar, ou colocar até mesmo o pecado de uma outra pessoa em evidência, dizendo que ele é maior, do que reconhecer também as nossas próprias falhas. Então aquela mulher, Jesus estava ali, e aqueles homens que ali estavam não eram mais justos do que ela. Não era, ninguém está numa posição de mérito diante do Senhor. Por os olhos do Senhor todos somos iguais. Então eram também meros pecadores, como ali estava. E ele estava ansioso para ver o outro pecador morrer. E Cristo, ele vai assim levar. E o resultado daquilo dali foi que a consciência dele, um peso na consciência. E eles realmente precisaram reconhecer, que são pecadores. Nós vamos ver ainda no versículo de número 8 que Jesus, quando eles chegam ali, Jesus está escrevendo, ele escrevia na terra. Por mais que muitos tenham especulado acerca do que foi que Jesus escreveu na terra, a verdade é que não é possível saber o certo. É possível, no entanto, que tenha alguma relação
com o texto de Jeremias, que diz: o Senhor, ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te deixarem serão envergonhados. O nome dos que se apartam de ti será escrito no chão, porque abandonam o Senhor, a fonte de águas vivas. Nós vamos ver ainda que mais à frente, no versículo 11, quando o Senhor fala: nem eu também te condeno. Jesus era o único que estava na condição de sem pecado, que ele colocou como um requisito para o apedrejamento, e por este ponto de vista era o único que poderia exercer juízo contra aquela mulher e condená-la. Então, no entanto, ele também lhe concedeu uma nova chance de mudar de vida e de nascer de novo. Vai, Jesus diz para ela, e não peques mais. Então, Cristo não disse simplesmente, vai em paz, ou então, vá e continue vivendo como antes. Mas sim, vá e não peques mais. Então, algo semelhante ao que ele disse ao paralítico: não volte a pecar, para que algo pior não lhe aconteça. Então, João 5,14. Então, o propósito do perdão e da misericórdia de Deus não é permitir que as pessoas continuem pecando como antes, mas é lhe conceder uma nova oportunidade de mudar de vida, antes que seja tarde demais. Então, quando a pessoa é perdoada, mas volta a praticar as mesmas coisas que antes ela fazia, então ela é comparada, né? A, a porca lavada voltou a revolver-se, na lama, segundo Pedro 2,22. E ao cão que voltou ao seu vômito, ainda segundo Pedro, ele vai dizer. Então, o que mostra que de nada lhe valeu. Então, tudo o que aconteceu com aquela mulher, seria invalidado se por ela mesma, se ela sim voltasse, depois de seus pecados perdoados, voltasse à velha prática, de uma vida adúltera, de uma vida pecaminosa. Então, o Senhor, ele vai sempre intervir, nas nossas vidas, nos dando a oportunidade de ser uma nova criatura, de fazer tudo de novo, assim como foi, com aquele homem que era paralítico. O Senhor fala, vai, e não peques mais. Se o pecado, não volte a pecar, para que algo pior não lhe aconteça. Então, o Senhor, ele nos chama, ele nos abre o entendimento, para que assim nós possamos, estar se aproximando mais e mais do Senhor. Então, se nesse dia você foi daquele que voltou, à prática do pecado, voltou, ao pecado costumais, se desviou da presença do Senhor, o Senhor diz, ele está pronto a perdoar pecados, porque o único que está em condição, de sem pecado, que não tem pecado, e ele realmente, porque pode perdoar pecado, é Jesus Cristo. Então, que você nesse dia reflita nessa palavra, e não volte. Se voltou, retorne para a casa do Pai, seja como aquele filho pródigo que se arrependeu e volte aos braços do Pai, novamente à presença do Senhor, que o Senhor, ele não importa qual seja o tamanho, não importa quanto tempo está vivendo em pecado, mas o Senhor está sempre pronto a perdoar pecados. Então, a palavra é vai e não peques mais. Então, que nesse dia você fique com essa palavra. Que o Espírito Santo de Deus fale mais ao teu coração.